inutilidades acumuladas, coisas absurdas, ou nem tanto, e inúteis que passam pela minha cabeça, ou que deveriam passar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Samej Spencer, trazendo para você mais um episódio do podcast Inutilidades Acumuladas. O áudio que você ouve a seguir originalmente foi enviado como mensagem de voz num grupo no Telegram, no grupo Próximo Nível, em resposta a uma mensagem de um usuário, e essa mensagem diz o seguinte, abre aspas: eu acho a infelicidade algo chato e ruim, porque hoje em dia é mais onipotente que jamais foi. Nunca existiu uma época com tanta depressão. Agora com quarentena, em que os problemas familiares estão a um passo de distância, piorou. Fecha aspas. Então, ouça aí agora um pouquinho do que eu falei, um pouquinho do que eu enviei como mensagem de áudio em resposta a essa mensagem. Mais um alerta. Em certo trecho do áudio, eu menciono um episódio do podcast Despertar Zen, da Monja Coen. O link para este episódio está no show notes deste episódio. Então, confira aí as notas deste episódio que você verá o link direto para esse episódio do Despertar Zen, da Monja Coen. Então, cara, eu acho que você tá raciocinando de forma errada. Só existe depressão porque o ser humano perdeu o sentido de vida, de quem é, do que é ser humano. Antigamente as pessoas não passavam de 25 anos, cara. Com 25 anos você já morria. Com 40 você já era idoso. Eu tenho 40. Vou fazer 41 daqui 2 meses. Hoje em dia a pessoa vive 100 anos de idade, no mínimo. E há previsões por aí de que vão chegar a 120, 140 anos se bobear. Só tem depressão porque a pessoa não sabe o que fazer da própria vida. O pessoal tá aí tudo em pandemia reclamando que não aguenta mais, que tá um tédio danado. Sabe por quê? Não é por causa da pandemia, não é por causa da quarentena. É porque não conhece a si próprio e não tá habituado a ficar sozinho, a aproveitar momentos de solitude e conhecer a si mesmo. De interagir com o outro, de ficar em silêncio, de ficar quieto, de não pensar em nada. Não se percebe mais a beleza da vida com V maiúsculo. Cara, quando foi a última vez que você ficou observando um pôr do sol simplesmente pela beleza de observar um pôr do sol? Quando foi a última vez que você redigiu um poema? Ou que você compôs uma música? Ou que você escreveu um conto, uma crônica? Quando foi a última vez que você fez algo belo? E quando eu digo belo, eu não estou falando de algo valioso ou de alguma arte específica para poder rentabilizar com isso. Eu falo algo belo para sua apreciação. Justamente pelo fato de você e muitos de nós não termos feito isso ou não termos o hábito de fazer isso, o mundo tá como tá. A vida é como um jogo de videogame, cara. Com uma única diferença. Não tem vida extra. É só uma vida pra gastar. Só uma. A gente vai lá, começa a passar pelas fases da vida. Você vai tendo dificuldades. Enfrenta os mais fraquinhos primeiro. Vai se fortalecendo, aprende como que é o jogo. Aí você chega no primeiro chefão. Passa, fica feliz pra caralho. Uhul, passei. Aí você tá feliz.
Aí a vida vem apresentando, né? O jogo vem apresentando, vem trazendo novos inimigos, novas tarefas, novas dificuldades. Só que dificuldades mais complexas do que aquelas que você já enfrentou antes. E enquanto você não aprende uma nova sequência de botões para apertar ou de ações para realizar, você não passa por aquilo ali. Aí chega um novo chefão e com alguma dificuldade você vai lá e passa de novo. Você fica feliz pra caralho de novo. E continua, por um tempo você vai se dando bem, e de repente novas dificuldades, novas coisas são apresentadas pela vida. Ainda mais complexas do que as anteriores e muito mais complexas do que as que foram apresentadas antes da anterior. E só aí, e só então, você começa a perceber que isso é um ciclo. O budismo fala isso, cara. Eu tenho aprendido isso. Eu não sou budista, eu não tenho religião. Mas no áudio que eu mandei aí acima, da Monja Coen, no podcast da Monja Coen, ela fala exatamente sobre o que você tem mencionado nas mensagens superiores. Nas mensagens logo acima do episódio que eu mandei aí acima. A única coisa factível, a única coisa repetitiva, a única coisa presente na vida que não muda nunca é a impermanência. Nada será como é por toda a eternidade. A felicidade não é constante, a infelicidade não é constante, a saúde não é constante, a doença não é constante, e assim vai. Para que você nascesse, outras pessoas precisaram morrer. E quando essas pessoas morreram, foram enterradas ou foram queimadas, se tornaram parte da natureza de novo, que se renovou e assim foi sucessivamente até chegar em você, até chegar em mim, até chegar no meu filho. E nós vamos morrer. E não tem problema nenhum, independente da forma como isso aconteça. Se num acidente de moto na Marginal Tietê como meu irmão, se por uma doença como o amigo do Renato, como ele mencionou mais cedo aí, se num atentado, se numa guerra, não importa como isso aconteça, nós vamos morrer. E ficar preocupado com como vai morrer, se vai morrer, por que vai morrer, cara, é desnecessário. O que importa hoje é o que você está fazendo entre o ponto de chegada até o ponto de partida. Você está vivendo? Você está aproveitando? Você está... Enfim, você está fazendo valer a pena estar aqui? Ou você só está consumindo o oxigênio aqui, impedindo que outra pessoa respire melhor? Ou você só está fazendo um acúmulo de dejetos aqui nesse mundo? Qual é a sua função? Qual é a minha? Cara, eu não tenho acúmulo nenhum de riqueza. Minha conta no banco tá zerada. Mas eu vivo cada dia. Eu tenho prazer em viver cada dia. E quando a morte chegar, cara, eu vou dar um abraço nela. Eu vejo a morte como uma amiga que eu não vejo a hora de encontrar. Isso não quer dizer que eu vá acelerar a chegada dela. Não preciso disso. Mas eu vou comemorar quando ela chegar. É uma amiga, uma conselheira. Marco Aurélio falava isso. Imperador romano. Torne a morte sua conselheira e você se tornará um homem sábio, você se tornará um homem melhor. Cara, é justamente nessa época que nós temos que aprender que o problema não está lá fora, o problema não está nos outros. Onde quer que você vá, o problema vai te acompanhar, porque o problema é você, faz parte de você. Quando eu digo você, não estou mencionando você indivíduo, eu estou falando você ser humano, eu estou incluso. Nós temos que aprender a nos comportar de forma ética, com a gente primeiro. E o que eu quero dizer com forma ética? Nós somos um ser que tem corpo, alma e espírito. A gente cuida bem do corpo, faz exercício, compra boas roupas, tem uma boa alimentação.
mas não alimenta a alma, não alimenta o espírito. Observar as belezas, cara. Observar uma simples abelha recolhendo o pólen de uma flor. Isso é alimento para a alma. Ler poesias, ouvir músicas, música mesmo, não estou falando barulhos. Ouvir música, compor, escrever, ler. Agora a gente fica só em coisas imediatistas, assistindo apenas resumos de um tweet de 280 caracteres, um TikTok de menos de 1 minuto, e perde a beleza das coisas complexas, das coisas belas da vida, fica se contentando apenas com migalhas. É assim que você quer curar a depressão? É assim que você quer ter uma vida decente? É assim que você quer acabar com a infelicidade? Cara, sem a infelicidade você nem sequer reconheceria a felicidade. Sem momentos infelizes, a felicidade seria tédio. Aproveita isso, cara. Agradeça pelos momentos de infelicidade, porque ela também é passageira. Tudo isso vai passar. E depois vai vir a felicidade, que também vai passar. E depois vai vir a infelicidade de novo, que também vai passar. E assim sucessivamente. Grande e forte abraço e até a próxima Inutilidade.